Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que tenham assistido a aula passada com muita atenção e que tenham compreendido todos os objetivos da nossa aula passada, que foi a respeito de triângulos. Falamos sobre triângulos em específico, sobre as condições de formações de triângulos. Nessa aula vamos dar continuação nesse tema e vamos falar sobre a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Qual a influência de um no outro, na formação do outro. Vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá. Relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Os elementos que compõem um triângulo, os lados e os ângulos, se relacionam diretamente entre si, influenciam no tamanho e no tipo um do outro. O tipo de triângulo, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, a inclinação do lado, o tamanho do lado vai influenciar diretamente no tipo e no tamanho do ângulo também. Nesse exemplo aqui nós temos um triângulo ABC formado pelos segmentos ABC e temos alguns questionamentos. Qual a letra determina o lado oposto ao vértice A? Qual é o lado oposto ao vértice A? É esse lado A aqui, ó. A gente pode perceber o quê? O que é um lado oposto? É um lado que não está na formação do ângulo. Oposto, está fora, está mais longe. Vocês podem pensar assim para memorizar. Então, o lado oposto ao ângulo A, ao vértice A, é esse lado A. De maneira análoga, qual é o lado oposto ao ângulo B? É o ângulo que não ajuda na formação, é o lado que não ajuda na formação do ângulo B. Então, esse lado oposto aqui, o lado B. Qual o lado oposto ao ângulo C? Esse terceiro lado aqui, o lado C, que não ajuda na formação do ângulo C. Vamos pensar numa situação prática, nessa seguinte situação. Esse é um triângulo, um instrumento musical muito utilizado, sobretudo em músicas tradicionais da região Nordeste, e que ele tem um formato triangular, o formato de um triângulo isósceles, onde esses ângulos aqui, ó, vão medir 70 graus, são iguais, esses dois. E o contorno do triângulo, a soma de todos esses lados aqui, são 40 centímetros. E o que é esse contorno? É também conhecido como perímetro na geometria, né? A soma dos lados de uma figura é o perímetro da figura. Conhecendo esses dois ângulos desse triângulo, esse instrumento do Fernando aqui, consegue facilmente determinar esse ângulo A. Por quê? Através da aula passada, a gente viu que sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Então, a somatória desses ângulos aqui tem que dar 180 graus. Se a gente já conhece esses dois ângulos, determinar o terceiro fica fácil. O ângulo A aqui, mais os 70 graus desse ângulo, mais 70 graus desse ângulo, dá igual a 180. Como que a gente pode fazer para resolver? Uma equação de primeiro grau. Esse 70 mais 70, a gente vai passar para o outro lado da igualdade trocando o sinal. Então, vai ficar 180, 70 mais 70, 140. Então, vai vir para o lado de cá, menos 140. Então, A vai medir 180 menos 140, que dá igual a 40 graus. Da mesma maneira, conhecendo o perímetro da figura e sabendo que ele é um triângulo isósceles, facilmente a gente consegue determinar esses segmentos AB e AC, sabendo que a base dela é de 10 centímetros. Como que a gente consegue chegar à conclusão? A gente sabe que é isósceles, então AB tem a mesma medida de AC. E a gente sabe que a soma de todos esses lados aqui são 40 centímetros. Então, AB mais AC mais 10 é a soma do perímetro, que é 40 centímetros. AB mais AC vai ser igual a 40, passo 10 trocando de sinal, ó. Então, 40 menos 10, 30. A gente sabe que AB mais AC mede 30 e que AB é igual a AC. Como a gente pode resolver isso? A gente pode transformar numa equação para facilitar, ó. Sabendo que AB é igual a AC, a gente pode chamar de x. Então, vai ficar como? X mais x é igual a 30. X mais x, 2x é igual a 30. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 2, que vai medir 15 centímetros. Como a gente vai verificar se isso está correto? Sabendo que esse lado mede 15.
esse lado mede 15 e esse lado mede 10, e que a somatória tem que dar 40. Dá para verificar. 15 mais 15, 30. Mais 10, 40. A mesma maneira no ângulo aqui, onde a gente determinou que esse ângulo aqui valia 40. 70 mais 70, 140. Mais 40, 180. Vamos fazer agora algumas observações importantes a respeito dos triângulos, de relações que são obedecidas em triângulos. Quando esse segmento aqui, AB, tem o mesmo tamanho do segmento AC, esses ângulos também vão ser iguais. Ou seja, ângulos iguais, os lados opostos a eles também vão ser iguais. Qual que é o lado oposto ao ângulo B? O segmento AC. Qual que é o lado oposto ao segmento? Qual que é o lado oposto ao ângulo C? O segmento AB. E as medidas de AB e AC são iguais, que a gente percebeu, determinou, que são 15 centímetros. Então isso sempre vai acontecer em triângulos isósceles. Os ângulos aqui vão ser iguais e os dois lados também vão ser iguais. Os lados opostos aos ângulos iguais. Como a gente pode verificar aqui em um outro exemplo. A gente tem um triângulo isósceles que mede 20, 20 e 15 centímetros. O lado oposto ao ângulo B mede 20 centímetros. E o lado oposto ao ângulo C também 20 centímetros. Os dois ângulos têm 75 graus e os dois lados opostos a eles têm 20 centímetros e são iguais. Certo? Ainda existe uma outra relação importante, que sempre o lado maior vai ser oposto ao ângulo maior. E o ângulo menor vai ter como lado oposto o lado menor do triângulo. A gente pode verificar como exemplo nessa figura que o ângulo menor desse triângulo mede 30 graus. E qual que é o lado oposto dele? Esse, o menor lado também da figura, que mede 15 centímetros. E quais são os lados maiores? Os ângulos maiores? 75 graus. E tem como lado oposto os lados maiores da figura, que são de 20 centímetros. A gente pode ver nessa figura também, ó. O maior ângulo é o ângulo A, que tem como lado oposto o maior lado, que é de 45 centímetros. Ó. E o ângulo menor é o de 35 graus, que tem como lado oposto o menor, que é de 20 centímetros. Então, quais as conclusões que a gente pode tirar dessa aula? Relembrar que a soma dos ângulos internos é 180 graus. A gente tem que lembrar também que num triângulo isósceles, onde os ângulos são iguais, os lados opostos a cada um desse ângulo também vão ser iguais. Vale ressaltar também o que é um lado oposto. É o lado que não ajuda a formar o ângulo, ele está longe do ângulo. Esse é o lado oposto ao ângulo. Então, nesses triângulos isósceles, onde os ângulos são iguais, esses lados opostos a eles também vão ser iguais. E em um triângulo, o lado oposto, o ângulo maior vai ter sempre o lado oposto maior. E o ângulo menor também vai ter sempre o lado oposto menor. Tá bom?